Bom dia, bom dia. Vamos para mais uma leitura do nosso livro O 100, um curso em milagres, um percurso, uma jornada de milagres, capítulo 2, página 18. Subtítulo: A separação e a expiação. 1. As origens da separação. Estender-se é um aspecto fundamental de Deus, que ele deu a seu filho. Na criação, Deus estendeu-se às suas criações e as imbuiu da mesma vontade amorosa de criar. Tu não só foste plenamente criado, como foste criado perfeito. Não há nenhum vazio em ti. Devido à tua semelhança com teu Criador, és criativo. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, porque é inerente ao que ela é. Eu acho tão bonito ele falar que somos crianças de Deus. Eu vou grifar isso aqui. Nenhuma criança de Deus pode perder essa capacidade, porque é inerente ao que ela é, mas pode usá-la de maneira imprópria através da projeção. O uso impróprio da extensão ou projeção ocorre quando acreditas que existe em ti algum vazio ou alguma falta, e que podes preenchê-lo com as tuas próprias ideias, em vez da verdade. Esse processo envolve os seguintes passos. Primeiro, acreditas que o que Deus criou pode ser mudado pela tua própria mente. Segundo, acreditas que o que é perfeito pode ser tornado imperfeito ou falho. Terceiro, acreditas que pode distorcer as criações de Deus, inclusive a ti mesmo. Quarto, acreditas que podes criar a ti mesmo e que a direção da tua própria criação depende de ti. Essas distorções interligadas representam um retrato do que de fato ocorreu na separação, ou seja, o desvio para o medo. Nada disso existia antes da separação, nem de fato existe agora. Tudo o que Deus criou é como ele. A extensão, como foi empreendida por Deus, é similar à radiância interior que as crianças do Pai herdam dele. Aí Jesus fala, né? Você tem que voltar a ser criança. Sua fonte real é interna. Isso é tão verdadeiro em relação ao filho quanto em relação ao pai. Nesse sentido, a criação inclui tanto a criação do filho por Deus quanto as criações do filho, quando a sua mente está curada. Isso requer que Deus tenha adotado o filho com livre-arbítrio, porque toda a criação amorosa é dada livremente em uma linha contínua, na qual todos os aspectos são da mesma ordem. O jardim do Éden, ou a condição anterior à separação, era um estado da mente no qual nada era necessário. Quando Adão deu ouvidos às mentiras da serpente, tudo o que ouviu não era verdade. Não tens que continuar a acreditar no que não é verdadeiro, a não ser que escolhas fazê-lo. Tudo aquilo pode literalmente desaparecer num abrir e fechar de olhos, porque é apenas uma percepção equivocada. O que é visto em sonhos parece ser muito real. No entanto, a Bíblia diz que um sono pesado caiu sobre Adão e não há, em parte alguma, referência ao seu despertar. O mundo ainda não experimentou nenhum despertar ou renascer em escala absoluta. Tal renascimento é impossível enquanto continuares a projetar ou criar equivocadamente. Contudo, a capacidade de estender, assim como Deus estendeu a ti o seu espírito, permanece ainda dentro de ti. Na realidade, essa é a tua única escolha, porque o teu livre-arbítrio te foi dado para a tua alegria em criar o que é perfeito. Todo medo, em última instância, é passível de ser reduzido à básica percepção equivocada que tens a capacidade de usurpar o poder de Deus. Obviamente não podes, nem tens sido capaz de fazer isso. Aqui está a base real para escapares do medo. O escape é efetuado pela tua aceitação da expiação, que faz com que sejas capaz de reconhecer que teus erros realmente nunca ocorreram. Só depois que um profundo sono caiu sobre Adão, pode ele vivenciar pesadelos.
Se uma luz subitamente se acende enquanto alguém está sonhando um sonho amedrontador, ele pode inicialmente interpretar a própria luz como parte do seu sonho e ter medo. Todavia, quando acorda, a luz é percebida corretamente como a liberação do sonho, ao qual já não mais se confere realidade. Essa liberação não depende de ilusões. O conhecimento que ilumina não só te põe em liberdade, mas te mostra também claramente que tu és livre. Quaisquer que sejam as mentiras em que possas acreditar, não concernem ao milagre, que pode curar qualquer um com a mesma facilidade. Ele não faz distinções entre percepções equivocadas. A única coisa que concerne a ele é distinguir a verdade de um lado e do outro o erro. Alguns milagres podem aparentar maior magnitude do que outros, mas lembra-te do primeiro princípio deste curso. Não há nenhuma ordem de dificuldades em milagres. Na realidade, tu és perfeitamente intocável por todas as expressões de falta de amor. Essas podem vir de ti e de outros de ti para os outros, e dos outros para ti. A paz é um atributo em ti. Não podes achá-la do lado de fora. A enfermidade é alguma forma de busca externa. A saúde é paz interior. Ela te permite permanecer imperturbado pela falta de amor externo e ser capaz, através da tua aceitação dos milagres, de corrigir as condições resultantes da falta de amor nos outros. Subtítulo 2. A expiação como defesa. Tu podes fazer qualquer coisa que eu pedir. Eu te pedi para apresentar milagres e esclareci que os milagres são naturais, corretivos, curativos e universais. Não há nada que não possam fazer, mas não podem ser apresentados no espírito da dúvida ou do medo. Quando tens medo de qualquer coisa, estás admitindo que ela tem o poder de ferir-te. Lembra-te de que onde está o teu coração, aí está também o teu tesouro. Tu crês no que valorizas. Se está com medo, inevitavelmente está valorizando de forma errada. A tua compreensão dotará então todos os pensamentos como igual poder e inevitavelmente destruirás a paz. É por isso que a Bíblia fala da paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz é totalmente incapaz de ser abalada por erros de qualquer espécie. Nega que qualquer coisa que não venha de Deus tenha a capacidade de afetar-te. Esse é o uso apropriado da negação. Não é usada para esconder nada, mas para corrigir o erro. Ela traz todos os erros à luz, e como o erro e a escuridão são a mesma coisa, corrige o erro automaticamente. A verdadeira negação é um instrumento de proteção poderoso. Podes e deves negar qualquer crença em que o erro possa ferir-te. Esse tipo de negação não é um encobrimento, mas uma correção. A certeza da tua mente depende dele. A negação do erro é uma forte defesa da verdade. Mas a negação da verdade resulta em criação equivocada, que são as projeções do ego, a serviço da mente certa. A negação do erro liberta a mente e restabelece a liberdade da vontade. Quando a vontade é realmente livre, não pode criar equivocadamente, porque só reconhece a verdade. Tu podes defender a verdade assim como o erro. Os meios são mais fáceis de serem compreendidos depois que o valor da meta está firmemente estabelecido. A questão é saber para que isso serve. Todo mundo defende seu tesouro e fará isso automaticamente. As questões reais são: qual é o teu tesouro e quanto tu valorizas? Uma vez que tiveres aprendido a considerar essas questões e trazê-las a todas as tuas ações, terás pouca dificuldade em esclarecer os meios. Os meios estão disponíveis a qualquer momento em que pedires. Contudo, podes economizar tempo se não protelares esse passo de forma indevida. O enfoque correto vai encurtá-lo incomensuravelmente. A expiação é a única defesa que não pode ser usada destrutivamente porque não é um instrumento feito por ti. O princípio da expiação estava em efeito muito antes de começar a expiação. O princípio era amor e a expiação um ato de amor.
Atos não eram necessários antes da separação porque a crença em espaço e tempo não existia. Foi só depois da separação que a expiação e as condições necessárias para que ela fosse cumprida foram planejadas. Então, se faz necessário uma defesa tão esplêndida que não pudesse ser usada equivocadamente, embora pudesse ser recusada. A recusa, contudo, não podia transformá-la em uma arma de ataque, que é a característica inerente às outras defesas. A expiação torna-se, assim, a única defesa que não é uma espada de dois gumes. Só pode curar. A expiação foi construída dentro da crença no espaço-tempo, de forma a estabelecer um limite para a necessidade da própria crença e, em última instância, para tornar o aprendizado completo. A expiação é uma lição final. O aprendizado em si, assim como as salas de aula em que ocorre, é temporário. A capacidade de aprender não tem nenhum valor quando a mudança já não é necessária. Os que são eternamente criativos não têm nada a aprender. Tu podes aprender a melhorar as tuas percepções e podes vir a ser um aprendiz cada vez melhor. Isso te levará a um acordo cada vez maior com a filiação. Mas a filiação em si mesma é uma criação perfeita e a perfeição não é uma questão de grau. O aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. A evolução é um processo no qual aparentemente passas de um estágio ao seguinte. Corriges os teus passos equivocados anteriores, caminhando para frente. Esse processo é de fato incompreensível em termos temporais, porque retornas na medida em que avanças. A expiação é um instrumento através do qual podes te libertar do passado na medida em que avanças. Ela desfaz os teus erros passados, assim fazendo com que seja desnecessário que te tenhas que ficar revendo os teus passos sem avançar para o teu retorno. Nesse sentido, a expiação economiza tempo, mas como milagre ao qual serve, não o abole. Enquanto houver necessidade de expiação, há necessidade de tempo. Mas a expiação, como plano já completo, tem uma relação singular com o tempo. Até que a expiação esteja completa, suas várias fases vão prosseguir no tempo, mas toda a expiação situa-se no fim dos tempos. Naquele ponto foi construída a ponte do retorno. A expiação é um compromisso total. Ainda podes pensar que isso está associado à perda, um equívoco que todos os filhos de Deus separados fazem de uma forma ou de outra. É difícil acreditar que uma defesa que não pode atacar seja a melhor defesa. É isso o que quer dizer os mansos herdarão a terra. Eles literalmente a conquistarão devido à sua força. Uma defesa que funciona em duas direções é intrinsecamente fraca, precisamente porque tem dois gumes e pode voltar-se contra ti de forma muito inesperada. Essa possibilidade não pode ser controlada a não ser pelos milagres. O milagre volta a defesa da expiação para a tua real proteção. E na medida em que vens a ser cada vez mais seguro, assumes o teu talento natural de proteger os outros, conhecendo a ti mesmo como um irmão e um filho. 3. O altar de Deus. A expiação só pode ser aceita dentro de ti através da liberação da luz interior. Desde a separação, as defesas têm sido usadas quase que inteiramente para defender contra a expiação e assim manter a separação. Isso é geralmente visto como uma necessidade de proteger o corpo. As muitas fantasias corporais nas quais a mente se engaja surgem da crença distorcida segundo a qual o corpo pode ser usado como um meio para se atingir a expiação. Perceber o corpo como um templo é só um primeiro passo na correção dessa distorção, porque altera apenas parte dela. Ela, de fato, reconhece que a expiação em termos físicos é impossível. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. Sua verdadeira santidade está no altar interior.
em torno do qual é construída a estrutura. Legal essa frase. O próximo passo, todavia, é reconhecer que um templo não é absolutamente uma estrutura. É legal, mas é o altar. A ênfase em belas estruturas é um sinal do medo da expiação e uma recusa em alcançar o altar propriamente dito. A beleza real do templo não pode ser vista com o olho físico. A vista espiritual, por outro lado, não pode absolutamente ver a estrutura porque é visão perfeita. Pode, todavia, ver o altar com clareza perfeita. Para efetividade perfeita, o lugar da expiação é o centro do altar interior, onde ela desfaz a separação e restaura a integridade da mente. Antes da separação, a mente era invulnerável ao medo, porque o medo não existia. Tanto a separação quanto o medo são criações equivocadas que têm que ser desfeitas para a restauração do templo e para que o altar se abra com o fim de receber a expiação. Isso cura a separação, colocando dentro de ti a única defesa efetiva contra todos os pensamentos de separação e fazendo com que sejas perfeitamente invulnerável. A aceitação da expiação por todas as pessoas é só uma questão de tempo. Isso pode parecer que contradiz o livre-arbítrio devido à inevitabilidade da decisão final, mas não é assim. Tu podes contemporizar e és capaz de enorme procrastinação, mas não podes desviar-te inteiramente do teu Criador, que fixa os limites da tua capacidade de criar de forma equivocada. Uma, Valorizar. Tá? peraí. Uma vontade aprisionada engendra uma situação que, levada aos extremos, vem a ser totalmente intolerável. A tolerância à dor pode ser alta, mas não é sem limites. Eventualmente, todos começam a reconhecer, embora de forma tênue, que tem que existir um caminho melhor. Na medida em que esse reconhecimento venha a ser estabelecido de forma mais firme, vem a ser um ponto de mutação. Isso, em última instância, desperta outra vez a visão espiritual, enfraquecendo simultaneamente o investimento na vista física. O investimento alternado nos dois níveis de percepção é usualmente experimentado como um conflito que pode vir a ser muito agudo, mas o resultado é tão certo quanto Deus. Literalmente, a visão espiritual não pode ver o erro e meramente olha procurando a expiação. Dissolvem-se todas as soluções que os olhos físicos buscam. A visão espiritual olha para dentro e reconhece imediatamente que o altar foi profanado e necessita ser reparado e protegido. Perfeitamente ciente da defesa certa, passa por cima de todas as outras, olhando além do erro para a verdade. Em função da força dessa visão, ela traz a mente para o seu serviço. Isso restabelece o poder da mente e faz com que ela seja cada vez mais incapaz de tolerar adiamento, reconhecendo que só adiciona dor necessária. Como resultado, a mente vem a ser cada vez mais sensível ao que antes teria considerado como intrusões muito pequenas de desconforto. As crianças de Deus têm direito ao consolo perfeito que vem da confiança perfeita. Enquanto não conseguirem isso, desperdiçam a si mesmas e aos seus poderes criativos verdadeiros em tentativas inúteis de se fazerem mais confortáveis através de meios impróprios. Mas os meios reais já foram providos e não envolvem em absoluto nenhum esforço da parte delas. A expiação é a única dádiva que é digna de ser oferecida no altar de Deus devido ao valor do próprio altar. Ele foi criado perfeito e é inteiramente digno de receber a perfeição. Deus e suas criações são completamente dependentes entre si. Ele depende delas porque as criou perfeitas. Ele lhes deu a sua paz de modo que não pudessem ser abaladas nem pudessem ser enganadas. Sempre que sentes medo, estás enganado e a tua mente não pode servir ao Espírito Santo. Isso te deixa faminto, negando-te o pão de cada dia. Deus é solitário sem os seus filhos, e eles são solitários sem ele. Eles têm que aprender a olhar para o mundo como um meio de curar a separação. A expiação é a garantia de quê?
em última instância, terão sucesso. 4. A cura como liberação do medo. Na ênfase está agora a cura. O milagre é o meio, a expiação é o princípio e a cura é o resultado. Falar de um milagre de cura é combinar duas ordens de realidade de maneira imprópria. A cura não é um milagre, a expiação ou o milagre final é um remédio e qualquer tipo de cura é um resultado. O tipo de erro ao qual é aplicado a expiação é irrelevante. Toda cura é essencialmente liberação do medo. Para empreender isso, tu não podes estar amedrontado. Não compreendes a cura devido ao teu próprio medo. Um passo importante no plano da expiação é desfazer o erro em todos os níveis. A doença ou a mentalidade que não está certa é o resultado da confusão de níveis, porque sempre acarreta a crença em que o que está fora de lugar em um nível pode afetar de maneira adversa um outro. Nós nos referimos aos milagres como meio de corrigir a confusão de níveis, pois todos os equívocos têm que ser corrigidos no nível em que ocorrem, só a mente é capaz de errar. O corpo pode agir de forma errada apenas quando está respondendo a um pensamento equivocado. O corpo não pode criar e a crença em que possa um erro fundamental produz todos os sintomas físicos. A enfermidade física representa uma crença na mágica. Toda a distorção que deu origem à mágica baseia-se na crença segundo a qual existe uma capacidade criativa na matéria que a mente não pode controlar. Esse erro pode tornar duas formas. Pode-se acreditar que a mente pode criar de forma equivocada no corpo, ou que o corpo pode criar de forma equivocada na mente. Quando fica compreendido que a mente, o único nível de criação, não pode criar além de si mesma, nenhum desses dois tipos de confusão precisa ocorrer. Só a mente pode criar porque o espírito já foi criado e o corpo é um instrumento de aprendizado para a mente. Os instrumentos de aprendizados não são lições em si mesmos. Seu propósito é meramente facilitar o aprendizado. O pior que um uso faltoso de um instrumento de aprendizado pode fazer é falhar em facilitar o aprendizado. Ele não tem nenhum poder em si mesmo para introduzir erros factuais de aprendizado. O corpo, se compreendido de forma adequada, compartilha da invulnerabilidade da expiação no que se refere às defesas de dois gumes. Isso não se dá porque o corpo seja um milagre, mas porque não está inerentemente aberto à interpretação equivocada. O corpo é meramente parte da tua experiência no mundo físico. As capacidades do corpo podem ser e com frequência são supervalorizadas. Todavia, é quase impossível negar a sua existência nesse mundo. Aqueles que o fazem estão engajando-se em uma forma de negação particularmente indigna. Aqui, o termo indigna subentende apenas que não é necessário proteger a mente, negando o que não é mental. Se alguém nega esse aspecto desafortunado do poder da mente, esse alguém está também negando o próprio poder. Todos os meios materiais que aceitas como remédios para enfermidades corporais são reafirmações de princípios mágicos. Esse é o primeiro passo para se acreditar que o corpo faz as suas próprias enfermidades. O segundo passo equivocado é tentar curá-lo através de agentes não criativos. Contudo, não decorre daí que o uso de tais agentes como com propósitos corretivos seja mau. Às vezes, a enfermidade tem um controle que é suficientemente forte sobre a mente para tornar a pessoa temporariamente inacessível à expiação. Nesse caso, pode ser sábio usar uma abordagem de transigência para com a mente e corpo, na qual por algum tempo se acredita que a cura venha de alguma coisa de fora. Isso é assim porque a última coisa que pode ajudar aquele que tem a mente disposta ao que não é certo ou o doente é fazer algo que aumente o seu medo. Esses já estão em um estado debilitado pelo medo. Se são prematuramente expostos a um milagre, podem ser precipitados ao pânico. É provável que isso ocorra quando a percepção invertida induziu a crença em que milagres são assustadores.
O valor da expiação não está na maneira na qual ela é expressa. De fato, se é usada de forma verdadeira, inevitavelmente vai ser expressada do modo que for útil para quem recebe, seja ele qual for. Isso significa que um milagre, para atingir a sua plena eficácia, tem que ser expressado de uma linguagem que aquele que recebe possa compreender sem medo. Isso não significa necessariamente que esse é o mais elevado nível de comunicação do qual ele é capaz. Significa, contudo, que é o nível mais alto de comunicação do qual ele é capaz agora. Todo o objetivo do milagre é elevar o nível de comunicação e não descê-lo por aumentar o medo. Cinco, cinco e último. A função do trabalhador de milagres. Antes que os trabalhadores de milagres estejam prontos para empreender sua função nesse mundo, é essencial que compreendam inteiramente o medo da liberação. De outro modo, podem inadvertidamente fomentar a crença em que liberação é aprisionamento, uma crença que já prevalece muito. Essa percepção equivocada surge, por sua vez, da crença em que o dano pode ser limitado ao corpo. Isso acontece em função do medo subrepetício de que a mente pode ferir a si mesma. Nenhum desses erros é significativo porque as criações equivocadas da mente na realidade não existem. Esse reconhecimento é um instrumento de proteção muito melhor do que qualquer forma de confusão de níveis, porque introduz a correção no nível do erro. É essencial lembrar que só a mente pode criar e que a correção pertence ao nível do pensamento. Ampliando uma declaração anterior, o espírito já é perfeito e, portanto, não requer correção. O corpo não existe, exceto como instrumento de aprendizado para a mente. Esse instrumento de aprendizado não está sujeito a erros próprios porque não pode criar. É óbvio, então, que induzir a mente a desistir de suas criações equivocadas é a única aplicação da capacidade criativa que é verdadeiramente significativa. Mágica é o uso da mente de forma criativa, porém equivocada ou não mental. Os medicamentos físicos são formas de encantamentos, mas se tem medo de usar a mente para curar, não deves tentar fazê-lo. O próprio fato de teres medo faz com que tua mente seja vulnerável à criação equivocada. Estás, portanto, propenso a compreender de forma equivocada qualquer cura que possa ocorrer e como o egocentrismo e o medo usualmente ocorrem juntos, podes ser incapaz de aceitar a fonte real da cura. Nessas condições, é mais seguro para ti apoiar-te temporariamente em instrumentos de cura físicos, porque esses não podes perceber equivocadamente com as tuas próprias criações. Enquanto persistir o teu sentimento de vulnerabilidade, não deves tentar apresentar milagres. Eu já disse que milagres são expressões da mentalidade disposta para o milagre. E essa mentalidade milagrosa significa a mentalidade certa. Aquele que tem a mentalidade certa não exalta nem deprecia a mente do trabalhador de milagres ou a de quem o recebe. Todavia, como uma correção, o milagre não precisa esperar que a mentalidade daquele que recebe esteja disposta para o que é certo. De fato, seu propósito é restaurá-lo à sua mente certa. É essencial, porém, que o trabalhador de milagres esteja em sua mente certa, mesmo que por um breve período de tempo, ou será incapaz de restabelecer a mentalidade certa em outra pessoa. O curador que confia em sua própria prontidão está colocando em perigo a sua própria compreensão. Tu estás perfeitamente seguro enquanto estás completamente despreocupado com a tua prontidão, mas mantens uma confiança consistente na minha. Se as tuas inclinações para trabalhar em milagres não estão funcionando adequadamente, isso sempre acontece porque o medo introduziu-se na tua mentalidade certa e a virou de cabeça para baixo. Todas as formas de mentalidade dispostas para que o que não é certo são o resultado da recusa em aceitares a expiação para ti mesmo. Se tu a aceitas, estás em posição de reconhecer que aqueles que necessitam de cura são simplesmente aqueles que não compreenderam que a mentalidade certa é a cura em si mesma. A única responsabilidade daquele que trabalha em milagres é aceitar a expiação para si mesmo. Isso significa que reconheces que a mente é o único nível criativo e que os erros que ela comete são curados pela expiação.
Uma vez que aceitas isso, a tua mente só pode curar, negando a tua mente qualquer potencial destrutivo e reempossando-a dos seus poderes puramente construtivos, tu te colocas em posição de desfazer a confusão de níveis dos outros. A mensagem que então lhes dás é a verdade de que as suas mentes são similarmente construtivas e suas criações equivocadas não podem feri-los. Afirmando isso, liberas a mente da supervalorização do seu próprio instrumento de aprendizado e restauras a sua verdadeira posição como aprendiz. Deve-se enfatizar mais uma vez que o corpo não aprende nem tampouco cria. Como um instrumento de aprendizado, ele meramente segue o aprendiz. Mas, se é falsamente dotado de iniciativa própria, vem a ser uma séria obstrução ao próprio aprendizado que deveria facilitar. Apenas a mente é capaz de iluminação. O espírito já é iluminado e o corpo em si é por demais denso. A mente, porém, pode trazer sua iluminação ao corpo, reconhecendo que ele não é o aprendiz e, portanto, não pode ser levado ao aprendizado. Contudo, o corpo é facilmente levado a se alinhar com a mente que aprendeu a ver além dele em direção à luz. O aprendizado corretivo sempre começa com o despertar do espírito e o afastamento da crença na vista física. Isso frequentemente acarreta medo, porque tens medo de que a tua vista espiritual vai te mostrar. Eu disse anteriormente que o Espírito Santo não pode ver o erro e só é capaz de olhar para o que está além do erro, em defesa da expiação. Não há dúvida de que isso pode produzir desconforto. No entanto, o desconforto não é o resultado final da percepção. Quando se permite que o Espírito Santo olhe para a profanação do altar, ele também olha imediatamente em direção à expiação. Nada do que ele percebe pode induzir ao medo. Tudo o que resulta da consciência espiritual é meramente canalizado em direção à correção. O desconforto só surge para trazer à consciência a necessidade da correção. Em última instância, o medo da cura surge de uma recusa em aceitar inequivocadamente que a cura é necessária. O que o olho físico vê não é corretivo e nem pode o erro ser corrigido por qualquer instrumento que possa ser visto fisicamente. Enquanto acreditas no que te diz a tua vista física, as tuas tentativas de correção estarão equivocadamente dirigidas. A visão real é obscurecida porque não pode suportar ver o teu próprio altar profanado. Mas, uma vez que o altar foi profanado, o teu estado vem a ser duplamente perigoso, a menos que seja percebido. A cura é uma habilidade que foi desenvolvida após a separação, antes disso era desnecessária. Como todos os aspectos da crença no espaço e no tempo, ela é temporária. Contudo, enquanto o tempo persiste, a cura é necessária como um meio de proteção. Isso é assim porque a cura baseia-se na caridade, e a caridade é uma maneira de perceber a perfeição do outro, mesmo quando não podes percebê-la em ti mesmo. A maioria dos mais elevados conceitos que tu és capaz de ter agora depende do tempo. A caridade é realmente um reflexo mais fraco de uma abrangência do amor muito mais poderoso, que está muito além de qualquer forma de caridade que possas perceber por enquanto. A caridade é essencial, a maneira certa no sentido limitado no qual ela pode ser agora alcançada. A caridade é um modo de olhar para o outro como se ele já estivesse muito além das suas realizações fatuais no tempo. Como o seu próprio pensamento é faltoso, ele não pode ver a expiação para si mesmo e não teria nenhuma necessidade de caridade. A caridade que lhe é conferida é tanto uma admissão de que ele necessita de ajuda quanto um reconhecimento de que vai aceitá-la. Essas duas percepções claramente implicam em uma dependência em relação ao tempo, fazendo com que seja evidente que a caridade ainda está dentro das limitações desse mundo. Eu disse anteriormente que só a revelação transcende o tempo. O milagre, como uma expressão de caridade, só pode encurtá-lo. Tem que ser compreendido, porém, que sempre que ofereces um milagre a outro, estás encurtando o seu sofrimento e o teu. Isso corrige retroativamente, assim como progressivamente. Fim. Depois a gente continua a princípios especiais dos trabalhadores em milagres. Eu achei simplesmente fantástico. O que que vocês acharam? Abram seus microfones e conversem comigo. Deixa eu ver o que que eu anotei.
O templo não é absolutamente uma estrutura, sua verdadeira santidade está no altar interior, em torno do qual é construída a estrutura. Eu achei isso magnífico, conversa muito com a Bíblia. Outra coisa que eu anotei, o aprendizado só é significativo enquanto existe uma crença em diferenças. Isso aqui é muito legal. Mais pra frente a gente vai aprender uma ferramenta de como de uso do perdão, e uma das dinâmicas é uma vez que não existe nada, não sei se está escrito assim, mas é a minha tradução, tá? Uma vez que não existe nada, essa condenação que a gente faz com base nessas diferenças percebidas, através de níveis. Então, o fulano tá errado. Tá errado com base em quê? Com base naquilo que eu tô categorizando como erro, entendeu? Então, a gente consegue olhar para isso e perceber, é verdade. Eu que tô categorizando com base naquilo que eu creio, né? Então, na hora de melhorar a nossa convivência, a gente lembra da ferramenta e ajuda bastante. Podem falar. Uma coisa que eu achei interessante do Um Dia a Todas é, mais uma vez, né, o quanto que a Bíblia é esmiuçada em tudo que é escrito, né? Que, em outras palavras, aí no livro diz que o espírito está pronto, é intocável, está ali, mas o corpo é só uma ideia, o corpo é só um veículo, né? Mais uma vez nos levando à ideia da Matrix. Então a gente sempre navega por essas águas que a gente já conhece, que são as águas da calmaria da palavra de Deus, mas também com essas pitadas de ei, isso tudo aqui vai passar mesmo, porque é uma grande ilusão, né? Vamos deixar o espírito sempre forte. Ele é que interessa. E ele não precisa de expiação, né? Hum, Nós somos espírito, filhos de Deus, e não precisa de expiação. O espírito não precisa de expiação, sim, porque já tá, né? Já tá conectado. sim, Muito bom. A gente esquece, né? exatamente. A leitura faz a gente lembrar, né? De várias formas. Nossa, eu tinha esquecido. Putz, né? Muito bom. E é bom, sabe, esse desdobramento para a mente. Eu tenho me visto realmente olhando para as coisas assim, meio que olhando só para o código, sabe? Aquele código binário caindo ali no filme Matrix. Ai, meu pai eterno, mas Vocês já enfim, assistiram Lucy? Tu já assistiu Lucy, Renata? várias vezes. Sabe que aquela parte que tem os códigos binários, que ela abre os códigos, ela faz assim no Sim, código. Ô, quero ver. sim, Lúcia é bizarro. sensacional, né? Também gosto. Eu também já assisti várias vezes. Ah, Eu também. Maravilhosa. Ah, engraçado como que esses temas atraem a gente, porque eu já vi o Matrix 1, 2 e 3 várias vezes em sequência. E eu eles também. falaram que teria um segundo Lucy, né? Mas até agora eu acho que esse negócio ficou tão assim na cabeça de muita gente. Eu acho que eles não liberaram a sequência. É porque, Enfim, é porque a gente aqui, a gente gosta de ficar em contato com o mistério, né? é, Todas as mulheres que estão aqui, elas gostam de se alimentar desse mistério, de ter esse contato. Então, todas nós estamos sempre em busca do contato com o Pai, de novo, dessa aproximação. Então, filmes assim que exploram, né, esse lado da vida humana, que é o imaterial, que não é o visível, chama para todas que estão aqui. sim, Uma coisa bem interessante que surgiu, por isso que eu criei um grupo separado, é o quanto eu já tinha visto em uma outra literatura. Eu li um outro livro que fala sobre esse livro. E nesse outro livro que eu li, dizia assim, olha, muita gente.
vai gastar energia tentando provar que o livro não é certo, não é correto, não é nada disso, esse negócio de canalização é uma coisa esquisita e blá 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 blá. E aí o livro diz, e o autor diz assim: essas pessoas gastam muito tempo tentando provar que o livro não funciona, ao invés de gastar tempo buscando o perdão e a prática do amor ao outro e a Es- caridade. Então, es- faz Experimentando, né? O que está escrito aí, experimenta. Deu certo? Oh, não deu certo? É, realmente isso. Experimenta, entende? quando Não é tiver só alguma uma coisa questão que de você, opinião. olha, isso aqui foi esquisito para mim. Passa. É, pega o que, porque pega o que é bom e é isso. Então, essa frase desse outro autor eu achei maravilhoso. Gasta-se muita vida tentando provar que a coisa não funciona, ao invés de gastar a vida perdoando. Então, que a gente possa Sim. gastar nosso tempo, percepção de tempo, buscando melhorar, buscando perdoar mais, e etc e tal. Então, eu fiz esse grupo paralelo justamente para não produzir, através de uma ação minha, ainda mais medo e dúvida em quem não está afim de estudar. Então, tá tudo certo, a gente simplesmente divide e não fica provocando medo nas outras pessoas. Por isso que eu criei o grupo paralelo. Ô, Sheila, Perfeito. eu estou ouvindo o audiobook. Bom dia, meninas. Tudo Bom bem com dia, vocês? Kel, bom te ver. Eu estou ouvindo o audiobook, lá fala da ideia da separação, mas a leitura não chegou nesse lugar. Não, a gente está bem recente ainda. Imagina, olha o tamanho desse negócio. Olha aqui, ó, o que que a gente leu? Está na página 18 ainda, tem bastante livro para a gente ler. Tem bastante livro aí. Eles não estão falando de opiniões precipitadas com base no livro. Ah, quer falar aqui, meu bem? Voltei. O Jardel disse assim: é importante não ter opiniões precipitadas com base no início. Porque no início ele vai falar que não existe pecado, não existe Porque no culpa. início ele vai falar que não existe pecado, não existe culpa, blá 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 Mas blá lá blá. na frente ele vai contextualizar. E lá na frente ele vai contextualizar. Sim, existe o pecado. Tá, estou ouvindo. Ah, dá pra ouvir o Jardel aí? Eu Tá, estou tabelado aqui. Ele tá descabelado, não quer aparecer. Lá na frente tá. ele vai contextualizar. No caso, agora ele está desconstruindo crenças rígidas. Crença no pecado, na culpa, na expiação através da ação. Então parece que ele está dizendo que não precisa fazer nada, que o mundo não existe, então eu não preciso me preocupar com nada, não preciso me preocupar com Deus. Mas logo adiante ele vai falar sobre o poder da oração, a oração como único mecanismo. Ele vai falar sobre o poder dos relacionamentos, como os relacionamentos transformados em relacionamentos santos. Ele vai falar que sim, existe o pecado, existe a culpa, porém existe no tempo, e nós estamos presos ao tempo. Então, na nossa realidade, sim, existe. E aí, porém, na realidade espiritual não existe. E aí a questão não é simplesmente fingir que eu não preciso me preocupar com mais nada. No caso, que eu preciso fazer, não preciso fazer mais nada pela expiação, não preciso mais fingir que o mundo não existe. Lá na frente ele vai dizer, não é esse o caminho, é ter tanta consciência de que eu estou nessa dimensão, nesse mundo, que eu preciso estar o mais alinhado possível para que a minha expiação e a expiação coletiva aconteça de forma plena. Então, ele vai transformar a nossa postura em uma postura extremamente ativa, espiritualmente falando. Só que sem o orgulho de imaginar que sou eu que estou fazendo algo para modificar o mundo. Ele acabou de dizer nesse capítulo, o corpo e a mente não criam nada. Ele vai dizer, eu estou participando de um plano maior, e nessa participação de um plano maior, através da minha consciência, eu faço parte do caminho de Deus que Deus tem para mim, e esse caminho é um caminho de perdão e reunificação. Isso aí. Palmas para o Jardel. Aí, Aí. E tu ouviu, meu bem, também que ele falou ali sobre a cura e a cura física, e que enquanto a gente tiver com essa percepção corporal, a gente precisa do medicamento, por exemplo.
Não é assim, tá. Tá tudo na mente, então a gente se frustra com a ideia de tipo, como assim? Então eu não tô conseguindo curar a nós mesmos. É Cristo que curava assim. E nós estamos no processo de estarmos em Cristo. Eu quero fazer uma fofoca aqui, eu vou parar a gravação para me poder fofocar. Peraí. Quem não tá ao vivo não tem fofoca para tu.